Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque todas as tuas coisas o Senhor faz. A tua obra nunca está solta, nunca está largada, muito pelo contrário. Na verdade, nós temos a honra de participar dela. Temos o privilégio. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que teu Santo Espírito nos oriente em cada palavra, em cada meditação. Queremos aprender mais de ti, queremos solidificar o conhecimento que já ouvimos e talvez coisas novas que o Senhor quer nos mostrar, que só o teu Espírito pode fazer. Eu sou só um porta-voz, aquele também que aprende contigo a cada momento e a cada instante. Então usa-me conforme a tua vontade e sustenta-me até o final, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Palavra do Senhor. O título da palavra é A Água que Sacia a Sede. E a água, que nada mais é do que a palavra de Deus, ela é muito bem dita pelo Senhor Jesus Cristo em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 14. Certo momento em que Jesus precisou atravessar Samaria, ele parou na fonte de Jacó, cansado, com sede. E havia uma mulher samaritana pegando água e ele pediu água para ela. E ela perguntou a ele: como você, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? Como você se dirige a mim? Porque os judeus não se davam de jeito nenhum com os samaritanos. Havia uma dissidência a respeito do local de adoração, onde Deus estipulou que era Jerusalém. Porém, na divisão dos reinos, quando Salomão morreu, em que as 12 tribos, 10 se formaram a tribo de Israel, o reino de Israel, e as outras 2 tribos se formaram no reino de Judá, isso se dividiu, porque muitos do reino de Israel não desciam a Jerusalém para adorar. E assim montaram o Monte Gerizim, que fosse o local de adoração. Isso criou uma dissidência muitos anos antes, e no decorrer do tempo de Jesus, isso era uma tônica. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus e vice-versa. Então ela perguntou: como você vem e se dirige a mim? E ele disse no versículo 11, respondeu-lhe elas, ou melhor, perdão, versículo 10, respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? E tu, porventura, é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Amém? Pode se sentar, amada igreja. Tivemos um momento maravilhoso semana passada, né? O momento do batismo. E se talvez esse momento para alguns, ou para as pessoas que me ouvem pela internet no momento, já não é tão maravilhoso porque decorreu tanto tempo e a nossa mente tem uma facilidade de desvalorizar coisas boas e enaltecer coisas nada boas. É a tendência da mente decaída, não é verdade? Infelizmente. Então eu queria aqui estar alegre e também convidar, e eu tenho certeza que você entrará nessa alegria comigo, com o batismo que ocorreu semana passada. Quantas lutas nós tivemos para preparar tudo aquilo, mas quantos livramentos e quanta proteção Deus nos proporcionou. Todos aqueles que participaram da organização, todos aqueles que nos ajudaram de momento ali, todos aqueles que participaram do evento. O lugar não podia estar melhor. O Senhor preparou todas as coisas. Mas o mais importante do que o lugar e as condições do culto é o que ocorreu. E quando as pessoas eram batizadas, quando a Elizabeth, a Nicole, o Joaquim, o Guilherme e a Letícia eram batizados, eu vi a emoção nos seus olhos e as suas lágrimas em meio às águas do batismo.
Por que isso ocorre? Se o batismo não é preceito para a salvação, por que isso ocorre? Por que um momento tão glorioso? O momento mais glorioso das nossas vidas é quando nós somos salvos. É quando temos aquele insight espiritual. Aquele momento em que tudo se elucida, em que tudo é compreendido pelo Espírito Santo no nosso coração. E assim, depois que você aceita Jesus e tem essa compreensão que só o Espírito pode dar, porque é o Espírito que nos convence a tudo isso, aí vem um momento de se batizar. Mas o ladrão na cruz não se batizou. Não houve tempo para ele. Não houve condições. Ele estava à míngua na sua vida. Mas no momento derradeiro, pela misericórdia de Deus, ele entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus que veio salvar o mundo. E assim, ele pediu salvação. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. Ele falou, ainda hoje você estará no paraíso comigo. Mas há aqueles que não estão com a vida derradeira, que não estão com a vida por um fio, mas que têm tempo ainda para elaborar essa salvação em seu coração. Deus proporciona uma obediência. Se batize. Testemunhe perante o mundo, perante os homens humanos, mas perante o mundo espiritual, os anjos do Senhor e os anjos caídos, que você quer me servir, quer se entregar. Não tenha vergonha disso. E foi o que eles fizeram. Eles desceram as águas do batismo. Então, acho que é importante a gente recordar isso aí. Isso me fez pensar. Deus falou, você se lembra quando você foi batizado? Você se lembra da sua profissão de fé? Já faz tanto tempo, né, filho? Mas é uma vereda antiga a qual você não deve se esquecer. Porque foi ali que você firmou, após ter me aceitado, um testemunho solene perante todo o público do mundo humano e espiritual. É muito importante. Requer renúncia. E a carne não quer renunciar à palavra de Deus. A carne não quer cumprir com prazer a carne de Deus. Mas quando você submete esta carne à vontade de Deus, ela acalma, ela sucumbe e obedece. Pela vivência, pelo buscar todos os dias. E é interessante como o batismo revela essas 4 condições. Ela é, para nós, o batismo, o ofício fúnebre da nossa vida sem Deus. Em primeiro lugar, quando eu morro porque Ele morreu por mim. Não é verdade? Em segundo lugar, Ele foi sepultado, e eu também sou sepultado quando desço as águas. Então o velho homem não deve mais vigorar. Em seguida, Ele ressuscitou, é o que nós cantamos aqui. Eu confesso a você que ao escolher o louvor, eu escolhi essa vez, porque eu gosto muito dos louvores. Mas quando você ouve ali, Deus diz, você entendeu porque você escolheu esse louvor? Porque tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar. Eu estou vivo. O mundo anda gelado. Muitos países que foram celeiros do Evangelho se encontram no chão. Mas eu continuo vivo, ressuscitado, e o meu poder não para. Aleluia. Aquilo que eu digo, a gente tem a tendência de dar mais vazão às coisas ruins e às notícias ruins e às dores da carne e da mente que berram no nosso ouvido do que muitas vezes as benesses do Evangelho que não tem fim. Então, em terceiro lugar, Ele ressuscitou, então eu ressuscito com Ele. E em quarto lugar, Ele subiu aos céus e ao voltar das águas eu também subo com Ele para estar nas regiões celestes. Isso se cumprirá quando Ele voltar. Se desfalecermos, quando Ele voltar, ressuscitaremos e também estaremos com Ele. Glória a Deus por isso? Glória a Deus.
Essa é a alegria do batismo. A alegria de uma ordenança, de uma obediência que Jesus deixa claro na grande comissão quando ele está com os discípulos antes de subir. Por isso que tem uma importância tão grande. Por isso que o inimigo investe tanto nas pessoas que vão batizar, tentando fazer com que elas desistam, tentando atrapalhar esse evento, porque é uma testemunha, ele perde força. Ele já perdeu a autoridade por causa de ter aceitado a Cristo, mas ele perde muita e muita força de influência quando você testemunha que você precisa de Deus e que você não tem condições de viver sozinho, decidindo tudo por si só. E quando você o faz, isso traz problemas. E muitas vezes nós cometemos esse erro que somos falhos. Mas graças ao bom Deus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar condição de mudar tudo isso através dele, através da água viva, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é comparada a muitas coisas, como Cristo mesmo coloca, eu acho que o mais forte realmente é quando ele compara a palavra à água viva. E Jesus diz ali, em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas, águas sem parar. Nós somos comparados na Bíblia a vasos, não é verdade? A qual Deus quer nos encher. Lá no livro de Romanos, Paulo compara os vasos de honra e os vasos de desonra, em que o oleiro fez, cada um para seu fim. Não é verdade? E é interessante a gente ter isso claro. A palavra de Deus é água viva. E já era no Velho Testamento. Onde Deus coloca lá em Êxodo 29,4, o sumo sacerdote tinha que se lavar antes de receber sua investidura. Antes dele entrar, ele tinha que se purificar. Nós também, quando buscamos ao Senhor, nos purificamos. Nós colocamos para o Senhor, Pai, estou diante de Ti, perdoa os meus pecados, orienta-me através do Teu Espírito, ensina-me através da Tua palavra. Você está lavando a alma, você está condicionando a mente, tirando tudo aquilo que está sujando a sua mente para que você possa ouvir a Deus, para que você possa entender a Deus, para que você possa se submeter a Deus. Por isso que nós o reverenciamos por tudo que Ele é quando você começa a orar. Nós agradecemos por tudo que Ele fez desde a criação do mundo, no instituir um povo, em colocar os mandamentos e trazer a salvação através de Cristo. Porque tudo isso lava-nos deste mundo perverso que tenta nos arrastar para trás, que tenta nos parar, que tenta nos fazer desanimar. Batismo. Uma ordenança. Mas quanto profundidade espiritual Deus quer nos dar através dessa ordenança. E mais lá, em Ezequiel, ele teve uma visão no 47:1, ele diz assim que saíam águas debaixo do limiar do templo. Olha como é importante, saía conhecimento, saía vida, saía salvação, saía restauração, saía refrigério. E mais uma vez a palavra é comparada à água. Em Salmo 51:2, quando Davi fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Jesus também declara, lá em João 13:10, no momento do lava-pés, no momento que ele lava os pés dos discípulos, ele diz assim, quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, estão todos limpos. Ora, vós estão limpos, mas não todos. Não todos porque ele se referia a Judas. Mas os outros discípulos já tinham recebido naqueles 3 anos a palavra. A palavra já tinha lavado eles, já tinha mudado o coração deles, já tinha ensinado a mente deles como eles deviam prosseguir. Se eles iam conseguir ou não, é outra questão, é outro estágio. Alguns foram bem, outros negaram a Cristo, como Pedro. Todos fugiram na hora da perseguição, enfim. Todos ainda precisavam aprender muito, como nós também precisamos aprender. A não fugir no momento da dor, da dificuldade, ou que nós temos que firmar posição e
não negar a Cristo em nossos corações por vezes. Interessante isso. Bom, tudo bem daí, Carlos? Para onde nós vamos? Para onde essa água deve jorrar? Se nós somos fontes de água viva, para onde que ela deve jorrar? Acho que a pergunta não é essa, a pergunta é, para quem ela deve jorrar? Porque ela já está dentro de nós. Ela já está conosco. Ela já nos foi confiada. Ela já nos encheu o coração várias e várias vezes. E nos fez admirar a mente, dizendo, como o Senhor é sábio. Como o Senhor revela a tua palavra a mim. E nós já vivemos isso muitas vezes, não é verdade? Mas nós precisamos estar saciados, mas muitas pessoas no mundo também precisam. Não só nós. Eu acho que é isso que Deus está esperando que façamos. Né? Há necessidade de um propósito. Toda vez que Deus te convoca para fazer algo, para representá-lo bem, para falar a respeito dele, existe um propósito e uma unção para isso. Não pode ser falado de qualquer forma. Mas também não podemos sucumbir às oportunidades. Só que muitas vezes as dificuldades da vida nos traz isso. A gente tem dificuldade de falar de Cristo, apesar de toda, entre aspas, liberdade em que nosso país diz dar ao Evangelho. Não entremos em discussões sobre isso, sabemos que tem países que é muito pior e que pessoas morrem pelo Evangelho, são queimadas pelo Evangelho, ainda assim, aqui é bem possível fazer muita coisa. Mas muitas vezes os problemas do mundo, os problemas da carne e o inimigo tentando nos barrar e nos fazer pecar, faz com que este vaso que está cheio não consiga fazer transbordar. Quando diz o vaso é cheio, eu digo a palavra que está no seu coração, que você já conhece. Talvez há algum tempo, talvez há muito tempo, talvez há pouco tempo, não importa. A verdade é que muitas vezes esse vaso está rachado pelos pecados, por coisas que precisam parar de fazer com que esta água viva não vá para frente, mas faz com que o seu reservatório baixe. Se esse vaso está trincado, ou que dirá, tem uma lasca, a palavra entra por aqui, mas não desce aqui, ela volta. Será que o seu vaso está trincado? Será que o meu vaso está trincado? Eu perguntei ao Senhor, faça um exame de você mesmo. Às vezes a trinca do teu vaso é um hábito que você tem que parar de cumprir. É algo que não é pecado, mas que pode se tornar pecado se você não mudar o hábito. E essa trinca, se aumentar, vai fazer com que a palavra escoa desse vaso. Há pessoas assim, servem na igreja, ou não servem os desigrejados, perigoso, muito perigoso, brasa fora do braseiro vai esfriar, é muito difícil. Mas enfim, quais são os rachos nesse vaso que estão fazendo com que a palavra escoa? Quais são os pecados que estão impedindo que você ganhe força? Isso é muito particular de cada um. Há coisas que são muito patentes, claras. Há coisas que são latentes, internas. Peça um exame ao Senhor, Pai, o que eu preciso mudar. Davi falava, Senhor, sonda meu coração e vê se tem algo mal em mim. E purifica-me. A segunda condição do vaso é interessante. Ele já está vazio. São pessoas que desanimaram com o Evangelho. São pessoas que conheceram o Evangelho, mas de repente não permitiram que o Senhor enchesse esse vaso. E esse vaso foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. E ela está completamente mundana. E quando eu falo mundana, no sentido dos hábitos humanos, não necessariamente em pecado, talvez, mas já é um pecado o fato de não buscar o Senhor. É uma rebeldia. Os seus copos estão vazios. Muitas vezes elas vêm à igreja, mas na verdade elas estão interessadas na bênção,
Principalmente para aquelas da teoria da prosperidade. E aí quando a bênção não vem, é um terror, né? Aí está completamente vazio. É um perigo. Elas têm que fazer um exame de consciência. Elas têm que voltar. Elas têm que buscar o Senhor novamente. E pedir ao Senhor misericórdia. Para que elas realmente possam seguir. Talvez elas já tenham se desviado. Mas Deus traz à existência aquilo que não existe. E não existe coisa demasiadamente impossível que Deus possa fazer. Temos que orar por elas. Mas há um terceiro vaso muito perigoso. Um estilo de crente em que eu já me encontrei assim e que eu peço a Deus, Pai, não me deixa assim. É quando esse copo está repleto. Ele tem a palavra. E a palavra já jorrou nele várias vezes, mas muitas vezes não para o outro. Então, são pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, são pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que participam do ministério. Incrível, né? Porém, passam dias sem compartilhar a palavra de Deus durante a semana. Ou só o fazem quando a coisa aperta. Aí é o perigo. Como resolver tudo isso? Se nós temos a palavra de Deus sobre o nosso coração, seja com as brechas que têm que ser corrigidas, os pecados, se ele está vazio completamente e perdeu a fé, ele está gelado, ele tem que pedir misericórdia, ele tem que voltar. Ou se ele está com o copo cheio, ele tem a palavra de Deus, ele trabalha na igreja, ele é ativo. Lembra daquele ditadinho? Oração sem ação é bolha de sabão. Ora, mas não faz nada. Não leva a palavra para ninguém, ou não ajuda na igreja. Agora, contrapartida, ação sem oração é pura agitação. Não ora, não busca, não faz devocional, não jejua, mas está ali na igreja. Pá, não, estou participando, estou louvando, Deus falou, a quem você quer enganar? Você pode enganar os irmãos, você pode enganar a sociedade, você pode enganar a sua esposa, a sua mulher, seus filhos. A quem você quer enganar? Mas a mim você não engana, filho. Você não vai aguentar, você vai padecer, você vai sucumbir. O inimigo vai te pegar. São 3 condições em que nós precisamos prestar atenção. E Deus me chamou a atenção. Presta atenção em você. Negue-se mais. Junta a minha cruz e vem. E vem. Como combater isso? Nós devemos combater isso fazendo o que Deus nos confiou a fazer. Lembra da parábola dos talentos? Foi dado 2 talentos a um, foi dado 5 a outro, foi dado 1 a outro. E os 2 primeiros ali conseguiram fazer com que esses talentos multiplicassem, mas aquele que recebeu 1, enterrou, guardou. E aí quando voltou o Senhor, e aí? Eu consegui isso, pai, eu consegui isso aqui. E falei, pai, eu tinha medo do Senhor porque eu sei que o Senhor é severo, então peguei o talento, peguei a palavra e guardei no meu coração. Não fiz nada. Fiquei quietinho, mas eu estou bem, hein? Estou aqui, estou na unção. Não são para você? Então você foi egoísta, filho. Então você guardou para você. Você não foi para frente. Você foi negligente, você foi egoísta. Você foi avarento. Não quis dividir com ninguém. Como que combate quando nosso vaso não está em ordem do jeito que Deus quer? Isso é muito particular de cada um. Faça aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo que você tenha dificuldade. Aventure-se na fé, com humildade, e fale do amor de Deus a outros. Ore pelas pessoas, visite-as. Faça aquilo a qual você não tem tempo. É isso que faz jorrar, não
para você somente, mas para o outro. Carlos, mas eu estou nessa situação, isso é autocomiseração, isso é um perigo, eu já vivi assim muito tempo na vida. Não dá, não sei, meu Deus, não consigo. Não se estriba no próprio entendimento, mas reconhece a Deus em todas as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça-o. Pai, o que eu faço? O que eu faço? Eu já oro, já jejuo, faço devocional, eu participo da igreja. Visita aquele que você não quer visitar. Deixa um folheto. Hoje em dia é duro deixar folheto, as pessoas olham torto para a gente. Mas eu estou predisposto a voltar a fazer isso. Carlos, você não está fazendo? Não. Eu faço outras coisas. Mas vou fazer aquilo que é mais difícil. Vou botar o carimbo da igreja aqui. Querido, para você meditar, que Deus te abençoe. De repente, Deus... Quantas vezes eu fazia isso e Deus falava, fala tal coisa para ele. Fala aquela frase que você acha que é batida, mas pode falar, Jesus te ama. Porque para aquela pessoa vai fazer efeito, talvez para aquela outra não. Submeta-se àquilo que você, na sua mente, quando eu digo você, o ser humano, tá? Eu, pai, mas será que é assim? Não, eu acho que eu vou fazer assado, porque aí vai dar mais efeito. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para convencer o espírito humano a aceitar a Jesus, né? Nós não podemos. Nós não podemos, nós não conseguimos. É claro que quanto mais nós estudamos a palavra, como foi o caso de Paulo, mais o Senhor vai te usar, porque você tem mais recursos. As pessoas perguntam, mas por que isso? Porque não é a Bíblia e tal. Mas as pessoas escreveram, foram homens, então quanto mais recurso e conhecimento tem, você consegue elaborar e consegue tirar as dúvidas teológicas que ela tem. Mas a verdade é o Espírito que vai falar, que vai arder o coração. Na minha profissão de fé no batismo, eu fiquei espantado com meu pai na fé. Ontem ele fez aniversário, fomos lá comemorar o aniversário dele, foi uma festa, uma maravilha, com a família, com as mães, foi maravilhoso. Ele disse assim, o Adolfo, meu nome é Carlos Adolfo, né? O Adolfo, ele era certinho, ele não precisava nada, ele era o cara que sabia tudo, espiritualista, contava ali, mas chegou um momento que eu cansei, eu esgotei a história, porque ele contou todos os reis de Israel, sobre Davi, sobre Gideão, sobre Abraão, sobre José. Eu aprendi todas as histórias bíblicas em 92, 3 anos antes de eu me converter. Ele contou tudo. Eu sabia várias histórias bíblicas. Mas, na verdade, eu sabia que quando eu tivesse o compromisso, eu teria que renunciar a muita coisa que eu não queria, no conforto da minha vida boa. Mas eu não admitia. Então chegou um momento em 95 que ele falou, o Adolfo era assim, sabia tudo. Aí chegou um momento que eu falei, pai, cansei, eu não vou mais orar pelo Adolfo. Eu estou entregando o Adolfo nas tuas mãos. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu sei que é o Senhor quem convence, mas eu não tenho mais recurso. Eu não tenho mais o que falar para ele. Eu fiquei espantado quando eu via isso. Eu não conseguia nem sentir vergonha, porque eu não enxergava que eu era assim. Eu não enxergava. Então, um mês depois, acho que 15 dias depois, eu liguei para ele. Sérgio, tudo bom? Ô Adolfo, tudo bem? E aí, como é que tá? Cara, preciso conversar com você. O que aconteceu? Tem um negócio que eu estou lendo na Bíblia aqui, eu preciso conversar com você. Eu li o Sermão do Monte, aí Deus me chamou. Naquele livrinho Gideões, pequenininho, cinza, Novo Testamento só, já viu? Lembra? Muitos mais antigos conhecem aqui. Um livretinho desse aqui. Tem os 4 evangelhos, os salmos e os provérbios. Fiquei lendo ali o Sermão do Monte. Falei, pai, eu quero ter esse estilo de vida, eu quero isso. Ele falou assim, então vem para mim, vou te mostrar como é. O coração queimava, é inexplicável. A alegria é nada comparável ao humano. Aí fui nele e falei, tá, beleza, então vamos embora. Madrugadas. Aprendendo a palavra, entendendo como é que era. Tarará, tarará. Quer dizer, quando Sérgio entregou, acredito nisso. Quando ele falou, bom pai, já esgotei. Falei, agora beleza, agora você vai ver. Onde o homem termina, eu começo. Na verdade, ele já vinha trabalhando no meu coração. Claro. As histórias não foram sem motivo. Elas mexeram com a minha mente, elas mexeram com o meu íntimo, elas mexeram humanamente comigo, elas mexeram no meu espírito. E falaram, poxa, será que é isso mesmo? Pô, então...
Elas me demoveram. As histórias de 92 me demoveram de querer matar o moço que matou meu amigo, onde eu tomei um tiro. Eu queria matá-lo. Queria vender a moto, comprar um carro, comprar uma arma. Eu vou matar esse bandido safado. Mas aí Deus falou no meu coração. É você que está querendo isso. Você sabe que eu não concordo. Eu não tinha aceitado a Cristo. Eu levei meu pensamento a Deus e falei, e agora? O senhor está ouvindo, né? Eu estou. Se você fizer isso, você estará trazendo uma tribulação à sua vida que não terá fim. Aí eu chorei copiosamente, esqueci isso e deixei para lá. Não pense que o que você falou a respeito do Evangelho seja para a pessoa que foi a mais difícil que você disse, não fez efeito. Ela fará. Ela trará o resultado. Talvez você não colha, mas o que foi plantado ali não morre, porque a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, 10. Do 10 em diante, os meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são maiores que os seus. E a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo a que ela foi designada. Esse é o poder de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar em nossos limites. Parar de olhar para nós as nossas mazelas somente. Elas continuarão muitas vezes como espinhos para que a gente não se vanglorie e ache que a gente dá conta de si. Mas muitas coisas Deus já nos livrou e vai nos livrar. Ele sabe o quanto você suporta. Ele sabe. Ele tem velado por você. A palavra em Jeremias diz isso. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, para dar-lhes o final que você tanto almeja. Mas você vai orar a mim. Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês e o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, para lhes dar a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nós temos que ser mais ousados. Nós temos que parar e olhar para o nosso prédio, nossa vizinhança, aquele vizinho chato, terrível, difícil de aturar, ou alguém no trabalho. Você vai orar, você abrasar a cabeça dele. Pai, eu não consigo orar por ele. Pai, mas eu estou aqui. Quantas vezes nos foram ensinados que a gente iria liberar perdão? Quando a gente não consegue perdoar, fala, Pai, eu no meu íntimo não consigo perdoar. Mas eu aqui libero perdão para essa pessoa. Eu a perdoo, Pai, através de Ti, porque eu sei que é o Senhor que muda meu coração. Isso é imergir o velho homem nas águas e trazer o homem novo, ressuscitado, com o pensamento ressuscitado. É possível. É possível buscar ao Senhor e falar, puxa, Pai, eu quero uma nova experiência. Ah, Pai, mas eu já tenho tanta coisa, eu já consegui tanta coisa, o Senhor me abençoou tanto. Oh, pobre, cego e nu. Filho, você precisa aprender muito. Oh, vermezinho de Jacó. Eu te cinjo, eu te cubro, eu te protejo. Eu te abasteço, eu te sustento nas minhas mãos. Eu não tinha má intenção, só achava que Deus era para aqueles que só cometiam erros graves. Não, na verdade, todos nós precisamos de Deus o tempo todo. Mas o fato de precisarmos dele o tempo todo, apesar de nós reconhecermos que nós somos críticos demais conosco, com nossos erros, com problemas, que na verdade muitas vezes são pecados, não problemas, que precisam ser deixados de acontecer. Peça a Deus, Pai, o que eu tenho que fazer para mudar? Eu renuncio a mim mesmo, pego a minha cruz e quero te seguir cada vez mais. Ele vai falar, então fala de mim para ele. Fala de mim para ela. Tenha coragem de quando sua família vem interpelar você, você não fique com medo da
retaliação. Diga, eleve o seu pensamento a mim e eu te colocaria a palavra à boca. E mesmo que isso venha a trazer um turbilhão, um conflito naquele momento, tenha fé de que eu posso alterar. Não fale com arrogância, não fale com violência, porque a violência não traz a justiça de Deus. E violência nas palavras. Né? Não fale com austeridade, como quem é o dono da verdade. A verdade, eu sou o dono dela. Você só aporta, você só está com essa água viva dentro de você para fazer jorrar aquele que precisa. Visite alguém que está enfermo. Deus opera tanto nas curas. Não pense que você não pode curar alguém através do nome de Jesus. Você pode. Mas não são os dons o principal. Os dons são só para serviço. O principal é aqui, é a água viva. É ela que tem que jorrar. É ela que tem que fazer o efeito. É ela que transforma. É ela que impressiona aqueles que estão ouvindo a palavra. Por isso que Jesus fala, errai não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Há quem só busque o poder de Deus, mas sem palavra, ele vai tomar rasteira do inimigo e vai ser enganado. Há quem busque a palavra, mas nega o poder de Deus. E aí ele fica limitado. Ele opera, porque Deus opera. A palavra flui. A palavra tem força própria, não é nossa. Mas quando nós a promulgamos, ela acontece na vida da pessoa. Porque é Deus quem convence o homem do pecado, da juízo e da justiça. Então tem que haver um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as manifestações e a palavra. Mas é ela que manda. É ela que é a água viva. É ela que tem que estar dentro e ir para fora. Agora que eu disse isso, o inimigo vai me testar. Não tem problema. Jesus, quando foi batizado, o que aconteceu? Foi levado ao deserto, 40 dias jejuou e foi tentado. É claro que ele vai. Quero ver se ele dá conta mesmo. Não tenhamos medo, mas busquemos essa palavra, para que o nosso vaso, busquemos essa palavra e busquemos cumprir o que Deus nos confia naquele momento, para que as brechas sejam corrigidas. Os trincas sejam eliminadas pela nossa mudança de atitude, pelo nosso ajoelhar ao Senhor. Para que esse copo volte a se encher, porque o desânimo da vida muitas vezes faz com que ele esvazie. E para que esse copo cheio da palavra não fique só cheio para nós, mas vá para frente. Eu fiz um grande curso chamado Homem Máximo, que é de no ministério que trabalha com casais. Foi muito importante. Ele foi assim impactante mesmo. Sabe quando Deus diz? Agora você não pode alegar que eu não falei com você. Você entendeu, né? Entendi, pai. Vamos para cima. Às vezes eu tenho medo, mas não tem problema. Se eu olhar para a minha carne, eu vou parar. Então eu não vou olhar para a minha carne, eu vou olhar para aquilo que o Senhor pode fazer. É isso aí. Obediência é você renunciar a você mesmo. É pegar a cruz e seguir. E aí, como diz a palavra em Mateus 11, 28, para encerrar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que lindo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não pensa que você que faz, é eu que faço. Mas se você ficar fazendo com que essa água viva jorre para aquele que precisa, ok, você está aprendendo de mim. Pois o meu fardo é leve. E o meu jugo, o meu segurar da minha mão sobre a sua vida é suave. O jugo é aquilo que ia nos bois, né? Não tinha como sair para nenhum lado. O bichão tinha que ir ali, o negócio era pesado sobre ele, e ele tinha que ir ali no arado. Mas Deus não põe um jugo assim, falando, faz a minha obra. Não. Ele é gentil, ele é amoroso, é suave. Ele fala, vai. Eu sei que está difícil, mas eu vou. Você vai passar pela tempestade, eu vou aplacar isso aí e você vai vencer. E você vai fortificar a sua fé. Amém? Nos desafiemos essa semana. Pai, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algo diferente. Pai, eu estou vazio. Vai ali e fala da palavra.
Fala do amor de Deus. Ore. Chega no porteiro do prédio ali, ou chega no vizinho. Querido, seguinte, eu posso falar com você? Tá. Você tem que pedir perdão, já pede perdão. Ih, Carlos, ele vai tripudiar. Não vai, Deus vai te dar a bênção. Querido, se houve alguma coisa, me desculpa, eu não estava bem aquela semana, tal. O cara não vai entender. Falou, pô, mas fui eu que tratei ele mal? Abraça a cabeça dele, ou dela. Sai fora das conversas. Vizinho vem, você lembra tal? Aconteceu isso com a vizinha? Vamos orar por ela. Não, só estava te contando porque... Sai fora da fofoca. Tá, vamos orar por ela. Eu vou orar por ela. Qual que é o nome dela? Tá. Aí você ora por ela. Aí o vizinho C, né? Você é o vizinho A. Aí o vizinho B vem e fala, nossa, você viu o que aconteceu com a vida dela? Deu uma reviravolta assim. Eu orei. Aquilo mexe com a pessoa. Porque você ajudou um terceiro. É mudar. Não é fácil, mas é possível a todo aquele que crê. Amém? Vamos colocar em pé? Pai Todo-Poderoso, que palavra de desafio para nossas vidas. Um batismo. Algo que acontece aos milhares no mundo, com aqueles que te aceitam, com aqueles que querem seguir contigo, mas que nos chama a atenção para aquilo que nós precisamos fazer, que é fazer jorrar esta água viva que está em nós. E nós precisamos corrigir coisas, atitudes que muitas vezes só o Senhor percebe, que é só com o Senhor, atitudes com a nossa família, com nossos amigos do trabalho, com nossos vizinhos, atitudes que muitas vezes não prejudicam ninguém, mas não testemunham necessariamente aquilo que o Senhor espera de nós. E aí a gente fica como um talento que é guardado e não é trabalhado. Talvez não pequemos contra pessoas ou situações, mas pecamos contra Ti, no nosso coração, perante o Senhor. E o Senhor sonda os nossos corações e prova os nossos pensamentos. E o Senhor sabe que tudo também está diante da Tua santidade. Eu sei que o Senhor não quer que nós fiquemos assim, pois senão os pecados encobrirão e as orações do Senhor não chegarão aos Teus ouvidos. Não porque o Senhor não ouve, mas porque o Senhor não pode ouvir algo que está errado. Algo tem que ser corrigido, ou muita coisa tem que ser corrigida. Ajuda-nos, Pai, nós que detemos esta água viva em nós, fazer com que ela jorre de forma correta. Que nós tenhamos um espírito, como diz Paulo, não de covardia, mas de intrepidez e de fé, para fazer não com violência, mas para cumprir o chamado que cada um aqui tem. Cada um sabe o que tem que fazer. Mas se porventura há dúvidas, tira essa dúvida do coração. Revela-te em sonhos. Revela-te através da Tua palavra. Dá a certeza, porque quando o Senhor fala, Pai, não fica dúvida. Se houver dúvida, ou é o inimigo que está jogando setas, ou é nós que precisamos buscar mais para termos a certeza daquilo que o Senhor tem para nós. E eu sei que isso é possível, que a Tua palavra garante isso. Aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. E eu te louvo, porque mesmo antes de ter a Tua salvação, quando eu buscava o Senhor em pensamento, o Senhor se manifestava. E o Senhor cumpria essa palavra que está no Evangelho de João. Louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.